Meu genro me bateu e eu fiquei calado. Na manhã seguinte, preparei o café dele como sempre. Ele riu e disse: "Velho, só serve para isso mesmo." Até ver quem estava sentado à mesa comigo. O delegado da Polícia Civil, que foi meu companheiro de escola e tinha vindo tomar café da manhã para ouvir minha denúncia completa contra aquele bandido que ousou levantar a mão para quem o criou como filho. Deixa eu me apresentar direito para vocês, porque essa história que vou contar vai mexer com qualquer pai de família que tenha o mínimo de dignidade. Meu nome é Antônio Carlos Ferreira, tenho 67 anos completos, sou aposentado da Receita Federal depois de 35 anos de serviços prestados ao país e dono de uma transportadora que construí suando a camisa, carregando peso, dormindo em boleia de caminhão por mais de 30 anos aqui em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Se você é pai de família e já desconfiou do genro, deixa o like porque você vai entender muito bem cada palavra que vou falar aqui. Se você já sentiu aquele aperto no peito, vendo sua filha sendo manipulada por um homem que não vale nem a sola do seu sapato, você sabe do que estou falando. Esta é a história de como meu próprio genro, que eu recebi de braços abertos na minha família, que eu tratei melhor do que meus próprios irmãos, me humilhou de todas as formas possíveis até o dia em que decidiu levantar a mão para mim. Mas o que ele não sabia é que um homem da minha geração que construiu tudo o que tem com as próprias mãos não abaixa a cabeça para ninguém, muito menos para um moleque mimado de 32 anos que nunca trabalhou um dia sequer na vida. Vou começar do início, para vocês entenderem bem como um pai pode ser enganado quando quer ver a filha feliz. Eu conheci minha esposa Marlene há 45 anos, quando ela tinha apenas 19 primaveras e eu 22 anos recém-feitos. Ela era balconista numa loja de tecidos no centro da cidade. E eu era um rapaz pobre, filho de agricultor, que havia acabado de conseguir meu primeiro emprego como escriturário na Receita Federal. Construímos nossa vida tijolo por tijolo, como se diz por aqui no interior. Nos primeiros anos morávamos numa casa alugada de 2 cômodos. Eu pedalava uma bicicleta para ir trabalhar porque não tinha dinheiro nem para passagem de ônibus. Marlene costurava para fora para ajudar nas despesas. E nos fins de semana eu fazia bicos como ajudante de pedreiro ou carregador no CEAGESP. Trabalhei primeiro como escriturário na Receita durante 5 anos, estudando à noite para passar no concurso para auditor fiscal. Eram tempos duros, amigos. Chegava em casa às 11h da noite depois das aulas. Estudava até 1h da madrugada. Acordava às 5h30 para ir trabalhar. Marlene nunca reclamou. Sempre me apoiou. Fazia café forte para me manter acordado estudando. Em 1983, passei no concurso e virei auditor fiscal. Com o salário melhor, conseguimos financiar nossa primeira casa própria e, nas horas vagas, sempre tive meu caminhãozinho fazendo fretes pequenos aqui na região. Comprei uma Ford F4000 usada de terceira mão, que mais quebrava do que andava, mas era minha. Aos sábados e domingos eu carregava mudança, entrega de móveis, frete de material de construção. Em 1985, nasceu nossa única filha, Amanda, a menina dos meus olhos, a princesa da casa. Lembro até hoje do dia que ela nasceu, 15 de março, uma quinta-feira de manhã. Pesou 3,2 quilos, cabelo pretinho, olhos grandes igual da mãe. Chorei igual criança quando a enfermeira colocou ela no meu colo pela primeira vez. Criei Amanda com muito amor, mas também com disciplina, com os valores que aprendi com meu pai. Filha, na vida tudo se conquista trabalhando. Dinheiro fácil não existe, caráter não se compra, e família é a coisa mais importante que existe nesse mundo. Ensinei ela a respeitar os mais velhos, a valorizar cada centavo, a nunca mentir mesmo que a verdade doesse. Amanda cresceu sendo uma menina exemplar, orgulho da família inteira. Sempre tirou notas boas na escola. Nunca me deu trabalho com comportamento. Era responsável, obediente, carinhosa. Quando completou 18 anos, paguei uma festa linda para ela. Chamei toda a família, os vizinhos, foi uma festa que se comenta até hoje no bairro. Ela fez faculdade de administração na Unip, se formou com louvor, começou a trabalhar numa empresa de contabilidade aqui da cidade. Era uma moça direita.
Não saía para a balada, não bebia, não fumava, escolhia bem as amizades. Como pai, eu não podia estar mais orgulhoso da educação que demos para ela. Quando Amanda fez 28 anos, conheceu o Ricardo através de uma colega do trabalho. A Fernanda, amiga dela, organizou um churrasco e levou ele junto. Na primeira vez que ele apareceu aqui em casa para jantar, confesso que fiquei impressionado. Rapaz bonito, 1,80 de altura, bem vestido, sapato social, camisa social, relógio bonito no pulso, falava bem, educado, cumprimentava olhando nos olhos. Ele dizia que tinha uma empresa de marketing digital, que trabalhava com grandes clientes de São Paulo, que o negócio estava crescendo muito porque o futuro é digital, seu Antônio. Mostrava o celular dele sempre tocando, dizia que eram clientes ligando, que tinha reunião todo dia, que viajava muito para a capital. Pensei comigo naquela primeira noite. Finalmente minha filha achou um homem de verdade, um rapaz trabalhador que vai cuidar bem dela. Como eu estava enganado, meu Deus do céu! Como um homem de 65 anos, com toda a experiência de vida, pode ser tão inocente? No começo achei que tinha ganhado um filho de verdade. Ricardo era educado comigo e com a Marlene, sempre elogiava a comida da minha esposa, perguntava sobre meus negócios com interesse genuíno, oferecia ajuda com coisas da empresa. Seu Antônio, marketing hoje é fundamental para qualquer empresa crescer. Posso dar uma olhada no marketing da transportadora? Chegou até a me ajudar com algumas coisas pequenas na transportadora. Criou um site simples para a empresa, fez uns cartões de visita modernos. Disse que ia modernizar tudo, que minha empresa tinha potencial para crescer muito mais. Confiei nele como confiaria em um filho de verdade, como confiaria em mim mesmo. Nossa casa sempre foi o ponto de encontro da família todos os domingos. É uma casa grande, que construí ao longo de 25 anos, com muito suor e sacrifício. 5 quartos, 3 banheiros, sala grande, cozinha espaçosa, área de serviço, quintal com piscina de 8 a 4 metros, churrasqueira de alvenaria, área de lazer completa. Tenho meus 3 caminhões Mercedes-Benz, 2 carros, um Corolla e uma Hilux, uma Honda CB600 que comprei para andar nos fins de semana. Não sou milionário, mas trabalhei 42 anos da minha vida para construir esse patrimônio. Levantava 4h30 da manhã para conferir os caminhões antes dos motoristas saírem, trabalhava sábado e domingo quando necessário. Nunca tirei férias de 30 dias seguidos nos primeiros 20 anos de empresa. Sempre mantive uma rotina disciplinada que aprendi na infância. Acordar cedo, trabalhar duro, cuidar da família, ser honesto nos negócios. Todo domingo nossa casa virava festa. Churrasco no almoço, piscina para as crianças da família, mesa farta, cerveja gelada para os homens, refrigerante para as mulheres e crianças. Vinham meus irmãos, Osvaldo e João, minha irmã Lourdes, cunhados, sobrinhos, compadres. Era a tradição que meu pai começou e que eu mantinha religiosamente. Em 2019, depois de 2 anos de namoro, Amanda e Ricardo se casaram numa festa linda que eu mesmo fiz questão de pagar do meu bolso. Gastei exatos R$ 87.500, porque queria que minha filha tivesse o casamento dos sonhos dela. Buffet com 200 convidados no clube da cidade, banda ao vivo, fotógrafo profissional, vestido importado que a Amanda escolheu, lua de mel em Fortaleza por 1 semana. Ele parecia tão grato naquele dia. Me abraçou forte na hora da cerimônia, chorou, me chamou de pai, disse que eu poderia contar com ele para tudo, que ia cuidar da Amanda como ela merecia, que ia me dar netos bonitos para eu criar. Seu Antônio, o senhor não está perdendo uma filha, está ganhando um filho. Que piada cruel do destino, não é mesmo? Logo depois do casamento, eles foram morar numa casa que comprei para eles aqui no mesmo bairro, a exatas 2 quadras da minha. Casa de 3 quartos, 2 banheiros, garagem para 2 carros, quintal pequeno, mas arrumadinho. Paguei R$280 mil à vista porque pensei que seria bom ter os filhos por perto, especialmente quando chegassem os netos que eu tanto desejava. Ricardo sempre vinha aqui em casa, especialmente nos finais de semana para o churrasco de domingo. No começo estava tudo perfeito. Família unida,
genro atencioso que perguntava sobre minha saúde, minha filha radiante de felicidade, Marlene animada com o genro educado que sempre elogiava a comida dela. Mas a experiência de 67 anos de vida me ensinou uma coisa que meu pai sempre falava. Antônio, quando as coisas estão boas demais, é hora de ficar esperto. Desconfia quando alguém é educado demais, quando alguém concorda com tudo que você fala, quando alguém nunca te contraria em nada. Eu só não imaginava que aquele rapaz educado que eu tinha recebido como filho, que comia na minha mesa todo domingo, que dormia na casa que comprei para ele, iria se transformar no meu pior pesadelo, no maior bandido que já conheci na vida. O que fiz depois da surra que levei dele, depois da humilhação que passei na frente da minha própria filha, minha Amanda nunca imaginou que seu pai velho era capaz. Mas como meu pai sempre dizia antes de morrer, Antônio, homem que é homem, não fica quieto quando é desrespeitado. E quando você for desrespeitado, não revida no impulso. Pensa, planeja e depois destrói quem te fez mal. Durante meus 67 anos de vida, enfrentei muita coisa dura. Criei uma empresa do zero dormindo em boleia de caminhão. Passei por 5 crises econômicas que quase me quebraram. Perdi meu pai muito novo, aos 54 anos, de um infarto fulminante. Enterrei amigos queridos, mas nunca, nunca mesmo, imaginei que um dia seria agredido fisicamente dentro da minha própria casa por alguém que eu considerava família. Nunca imaginei que veria minha filha presenciando o próprio marido batendo no pai dela e ficando em silêncio, com medo de falar alguma coisa. Nunca pensei que um homem de 32 anos teria coragem de levantar a mão para um homem de 67 anos que só fez o bem para ele. Mas como meu pai sempre dizia quando eu era criança, Antônio, quando um cachorro morde a mão de quem dá comida para ele, não adianta só afastar a mão, tem que mostrar para o cachorro quem é que manda. E foi exatamente isso que fiz com aquele desgraçado. A partir de agora vou contar para vocês, nos mínimos detalhes, como descobri que meu genro era um parasita, um criminoso, um bandido de marca maior. Como ele foi sugando tudo o que pôde da nossa família durante 2 anos, como chegou ao absurdo de me bater na frente da minha filha. E, principalmente, como consegui dar a volta por cima de uma forma que ele jamais imaginou que um velho aposentado, como eu, seria capaz. Se prepare para uma história que vai mexer com você, que vai te fazer refletir sobre confiança, família e justiça. Uma história que todo pai deveria conhecer para proteger sua família dos bandidos que se disfarçam de genro. Quando Ricardo começou a namorar minha filha, ainda em 2017, ele sempre contava histórias fascinantes sobre a empresa de marketing digital dele. Dizia que tinha começado o negócio em 2015, que já tinha mais de 30 clientes fixos, que trabalhava com grandes marcas de São Paulo e até do Rio de Janeiro. Seu Antônio, marketing digital é o futuro dos negócios. Quem não se adaptar vai ficar para trás. Ele falava com tanta propriedade sobre redes sociais, Google Ads, SEO, que eu ficava impressionado. Mostrava gráficos no celular, planilhas de resultados, prints de campanhas que dizia ter criado. Para um homem da minha geração, que aprendeu a usar computador só aos 50 anos, aquilo tudo parecia muito avançado e promissor. Parecia um rapaz empreendedor, cheio de energia, sempre falando em expandir negócios, criar novas oportunidades, investir no futuro. Isso me impressionava porque em meus anos de vida aprendi a valorizar homens trabalhadores, pessoas que correm atrás dos sonhos, que não ficam esperando as coisas caírem do céu. E ele era esperto para conquistar a confiança. Nunca chegava aqui em casa de mãos vazias. Sempre trazia um presentinho para a Marlene, flores, uma caixa de bombons, um perfume barato, mas bem embrulhado. Para mim trazia revista de caminhão, jornal da cidade. Sempre perguntava sobre minha saúde, sobre os negócios da transportadora. Comecei ajudando com pequenas coisas quando ainda eram namorados, lá pelo meio de 2017. Seu Antônio, estou com um cliente grande que quer fazer um site mais elaborado e preciso comprar um servidor melhor e uns programas específicos.
O senhor pode me emprestar uns R$ 2.000 só até o pagamento do cliente sair na semana que vem? Como era um valor pequeno para mim na época, e ele sempre era tão respeitoso, tão educado, emprestei sem hesitar. Pode deixar, meu filho. R$ 2.000 não é nada. Quando você puder devolver, devolve. Uma semana depois ele me devolveu certinho, com um presentinho para a Marlene ainda por cima. Uma pulseira dourada que ele disse ter comprado numa joalheria do centro. Esse foi o primeiro anzol. E como peixe velho que sou, mordi o anzol achando que estava ajudando um rapaz honesto. A partir daí, os pedidos se tornaram mais frequentes e os valores foram aumentando gradualmente. Sempre tinha uma emergência. Sempre tinha um cliente grande que ia pagar, mas estava com o pagamento atrasado. Sempre tinha uma oportunidade única de negócio que não podia perder. Seu Antônio, apareceu um cliente que quer fazer uma campanha de R$ 50.000 para o Black Friday, mas preciso investir em equipamento profissional antes. O senhor pode me ajudar com 15.000? Assim que receber o pagamento, te devolvo com juros. Como eu tinha visto ele devolver o dinheiro antes, e minha filha estava tão feliz e empolgada com o namoro, continuei ajudando sem questionar muito. Preciso comprar uma câmera profissional para fazer vídeos para os clientes. Custa R$ 8.000. Meu notebook estragou e preciso de um novo para trabalhar. Você pode me emprestar 6.000? Tenho uma oportunidade de fazer parceria com uma agência de São Paulo, mas preciso de 20.000 para investir na sociedade. Emprestei exatos 127.000 reais ao longo de 2 anos antes do casamento deles. Sempre com recibo que ele mesmo fazia no computador. Sempre com promessa de devolução em prazos específicos. Sempre com uma história convincente e bem elaborada. Seu Antônio, o marketing digital está explodindo. É só uma questão de tempo para eu conseguir devolver tudo isso e ainda sobrar muito dinheiro. Investi no que pensei que fosse o futuro negócio do meu genro, imaginando que estava ajudando o homem que ia cuidar da minha filha, que ia me dar netos, que ia fazer parte da nossa família para sempre. Como um pai pode ser tão ingênuo quando quer ver a filha feliz? E ele era mestre em usar minha filha para tudo. Amanda sempre vinha falar comigo primeiro, preparando o terreno. Pai, o Ricardo está com dificuldade para comprar o material de uma campanha nova que vai render muito dinheiro. Ele não queria pedir nada para o Senhor, mas eu disse que pai é para isso mesmo, para ajudar quando precisa. Pai, ele precisa trocar o carro porque o atual não está passando boa imagem profissional para os clientes dele. Você sabe como é importante a aparência no mundo dos negócios. Ela sempre pedia por ele, com aqueles olhinhos de menina pedindo favor para o pai. E como pai babão, eu não conseguia negar nada para minha princesa. O maldito sabia exatamente como me manipular através da Amanda. Ele nunca pedia as coisas diretamente para mim, quando eram valores altos. Sempre conversava primeiro com ela, plantava a ideia na cabeça dela e depois ela vinha me sensibilizar. Pai, se você ajudar ele agora, imagina como nossa família vai estar bem no futuro quando o negócio dele decolar de vez. Deveria ter desconfiado quando ele nunca me mostrava contratos reais de clientes, quando nunca me apresentou nenhum cliente, quando nunca me mostrou o escritório dele funcionando de verdade. Minha experiência de 35 anos, lidando com empresas e empresários, dizia que algo estava muito estranho ali. Quando eu perguntava detalhes específicos sobre a empresa dele, quando pedia para ver documentos, contratos, comprovantes de pagamento dos clientes, ele sempre desviava o assunto ou dizia que marketing digital era muito técnico, muito moderno para eu entender. Seu Antônio, o senhor entende de transportes e impostos porque trabalhou a vida toda com isso. Eu entendo de internet e marketing digital. Cada um no seu quadrado, né? O senhor é de uma geração diferente, que não cresceu com essas tecnologias. É normal não entender como funciona o mundo digital. Mas confia em mim, o negócio está indo muito bem. Ele usava minha idade como desculpa para não me explicar nada, como se eu fosse velho demais para entender negócios modernos. Após o casamento em 2019, as coisas mudaram completamente de figura. Ricardo começou a me tratar diferente quando estávamos sozinhos, sem a Amanda por perto. O respeito, a educação, a gentileza,
Tudo isso desapareceu gradualmente. Ele se sentia seguro agora, casado com minha filha, morando numa casa que eu paguei. Ele dizia que eu não confiava nele o suficiente, que eu fazia muitas perguntas sobre o negócio dele, que eu estava sendo controlador demais, interferindo no casamento da Amanda. Seu Antônio, o senhor precisa parar de ser tão controlador. Amanda é minha esposa agora, não é mais a filhinha do papai. O senhor tem que respeitar nosso espaço. O senhor fica fazendo muitas perguntas sobre meu trabalho, parece que não confia em mim. Isso me magoa profundamente, porque considero o senhor como um pai. Ele conseguia virar o jogo, me fazer sentir culpado por questionar as coisas, como se eu é que estivesse sendo errado. Ele usava os planos de ter netos para me chantagear emocionalmente de forma cruel. Seu Antônio, Amanda e eu estamos conversando sobre ter filhos logo, mas queremos ter certeza que temos estabilidade financeira primeiro. Se o senhor me ajudar a expandir o negócio este ano, no ano que vem, vocês podem estar com netinhos correndo por essa casa. Como resistir a uma promessa dessa? Todo homem da minha idade sonha com netos, imagina os domingos com crianças correndo pelo quintal, brincando na piscina, enchendo a casa de alegria. Ele sabia exatamente onde me atingir para conseguir o que queria. Mas o pior era ver como ele estava isolando minha filha de mim gradualmente. Fui ficando de lado nas decisões que envolviam minha própria filha, coisas que sempre decidíamos em família. Antes Amanda me pedia conselho para tudo, que roupa comprar, que curso fazer, que viagem fazer nas férias, até que cor pintar o cabelo. Agora Ricardo respondia por ela em tudo. Amanda não pode ir no churrasco domingo, porque temos um compromisso de trabalho. Amanda não vai poder viajar com vocês para a praia, porque estamos trabalhando num projeto muito importante que não pode atrasar. Minha opinião não valia mais nada nas decisões da vida da minha própria filha. O pior era ver que ela estava mudando, ficando mais quieta, mais submissa. Antes Amanda era uma menina alegre, falante, contava tudo para mim e para a Marlene. Depois do casamento, ela só aparecia aqui em casa quando ele deixava ou quando ele estava junto controlando a conversa. E quando estava junto, ela ficava quietinha, não falava quase nada, como se estivesse com medo de falar algo errado que pudesse irritar ele. Ficava sempre olhando para ele antes de responder qualquer pergunta, como se pedisse permissão para falar. Isso doía profundamente no meu coração de pai. Se você tem filha e genro, comenta aí suas experiências, porque sei que não sou o único pai que passou por isso. É muito difícil ver sua filha sendo controlada, manipulada, e não poder fazer nada porque ela está feliz no casamento dela e você não quer ser o pai intrometido que atrapalha a felicidade da filha. Foi quando comecei a perceber que Ricardo nunca trabalhava de verdade. Passava o dia todo em casa. Dormia até 10 horas da manhã todos os dias. Vivia grudado no celular jogando aqueles joguinhos ou vendo vídeo no YouTube. Quando eu chegava na casa deles de surpresa durante a semana, ele estava sempre em casa fazendo nada. Quando eu perguntava sobre os clientes, sobre reuniões, sobre campanhas, ele dizia que marketing digital era assim mesmo, que o trabalho era mais estratégico, mais criativo, que ele trabalhava mais com a mente do que com horário fixo. Seu Antônio, meu trabalho não é braçal como o do senhor. É um trabalho intelectual que exige criatividade. Eu trabalho por projetos, não por hora. Às vezes fico 3 dias criando uma campanha, às vezes resolvo tudo em 2 horas. O senhor não entende porque é de outra geração, acostumado com o trabalho tradicional. Ele sempre usava minha idade para desqualificar minhas observações, como se eu fosse velho demais para entender trabalho moderno. Mas o que descobri no meu próprio escritório, numa manhã fria de sexta-feira em junho de 2020, quando cheguei mais cedo na empresa, me deixou completamente sem chão e mudou tudo entre nós para sempre. Foi o dia que minha vida virou do avesso e eu descobri que tipo de pessoa minha filha havia se casado. Quando entrei no meu escritório sem avisar numa sexta-feira de manhã gelada, dia 19 de junho de 2020, eram exatas 7h15 da manhã e Ricardo estava lá mexendo no meu computador pessoal. Ele levou um susto terrível quando me viu. Quase pulou da cadeira e rapidamente fechou várias telas que estavam abertas.
mas eu havia visto claramente que estava no site do Banco do Brasil, na minha conta empresarial. Seu Antônio, o senhor chegou cedo hoje. Nossa, que susto! Ele estava visivelmente nervoso, suando frio mesmo com o ar-condicionado ligado, gaguejando. Eu só estava verificando umas coisas que a Amanda pediu para eu olhar para o senhor. Umas contas que estavam vencendo. Aquilo não fez o menor sentido para mim. Por que a Amanda pediria para ele verificar minhas contas? Por que ele estava no meu computador sem minha permissão? Por que não me perguntou diretamente sobre qualquer conta que estivesse vencendo? Senti um frio na barriga, uma sensação ruim que nunca havia sentido antes. Abri meu cofre naquele mesmo momento, na frente dele, e descobri que faltavam vários documentos importantes. O cofre estava uma bagunça, papéis fora de ordem, pastas reviradas. Faltavam contratos da minha transportadora, procurações que eu havia assinado para facilitar alguns procedimentos burocráticos, talões de cheque que eu guardava ali, cartões de crédito empresariais que eu raramente usava. Ricardo, onde estão os documentos que ficavam aqui? Onde estão as procurações que eu assinei para você me ajudar com os papéis da empresa? Ele gaguejou. Disse que não sabia de nada, que talvez a Marlene tivesse guardado em outro lugar, que talvez eu mesmo tivesse mudado de lugar e esquecido. Seu Antônio, o senhor anda muito esquecido ultimamente. Semana passada mesmo o senhor perguntou 3 vezes a mesma coisa para a Amanda. Talvez seja melhor o senhor procurar um médico, fazer uns exames. Ele estava tentando plantar na minha cabeça que eu estava ficando senil, que estava perdendo a memória, que não podia confiar mais na minha própria lucidez. Vi documentos espalhados na mesa do meu escritório que eu tinha certeza absoluta que nunca havia assinado. Contratos de empréstimo em meu nome com bancos que eu nunca tinha pisado na vida. Transferências bancárias autorizadas que totalizavam valores que me deixaram em pânico. Movimentações na conta da empresa que somavam dezenas de milhares de reais. Encontrei contratos de financiamento de carros que eu nunca comprei, empréstimos consignados feitos com minha aposentadoria como garantia, até um contrato de seguro de vida de R$500 mil, onde eu aparecia como devedor e ele como beneficiário. Como assim beneficiário? Por que meu genro seria beneficiário de um seguro de vida que eu nunca contratei? Comecei a vasculhar todas as minhas contas bancárias naquela mesma manhã. Liguei imediatamente para meu contador, seu Valdir, que trabalha comigo há mais de 15 anos. Valdir precisa vir aqui na empresa agora. Tem algo muito errado acontecendo com minhas contas. Liguei para minha gerente do Banco do Brasil, a Cláudia, que me atende há mais de 10 anos. Cláudia, preciso de um extrato completo dos últimos 12 meses de todas as minhas contas, pessoal e empresarial. E quero saber sobre qualquer movimentação que eu não autorizei pessoalmente. Liguei para minha secretária da transportadora, a Conceição, que trabalha comigo há 8 anos. Conceição, o Ricardo esteve mexendo nos papéis aqui no escritório? Você deu alguma informação bancária para ele? Ele pediu alguma coisa relacionada às contas da empresa? O que descobri ao longo daquele dia me deixou literalmente com as pernas bambas, tonto, com vontade de vomitar. Alguém havia movimentado mais de 340 mil rales das minhas contas ao longo dos últimos 8 meses. Saques misteriosos, transferências para contas que eu não conhecia, pagamentos de cartão de crédito em compras que eu nunca tinha feito. Descobri que foram exatos $340.247 ao longo de 8 meses que Ricardo teve acesso quase total às minhas finanças. Ele havia usado as procurações que eu ingenuamente havia assinado para facilitar alguns procedimentos burocráticos da empresa quando ele se ofereceu para me ajudar com a modernização dos processos. Seu Antônio, hoje em dia tudo é digital, eletrônico. O senhor vai ficar perdido se não se modernizar. Deixa eu te ajudar com essas burocracias chatas do governo. Pensava que estava sendo ajudado com a parte administrativa, mas ele estava usando minha confiança para me roubar sistematicamente. O pior foi perceber que minha filha ou sabia de tudo ou estava sendo completamente enganada e manipulada como eu. As roupas caras que ela havia comprado recentemente,
bolsas de marca que custavam mais que o salário dela, a viagem para Cancún que fizeram em fevereiro, uma viagem de 18 mil reais para 2 pessoas por uma semana, o carro novo que Ricardo estava dirigindo, um Honda Civic 2020, 0 quilômetro, financiado em 60 vezes com minha renda como garantia. Ele havia falsificado documentos para conseguir o financiamento, usando comprovantes de renda da minha empresa como se fosse dele. Tudo estava sendo pago com o meu dinheiro roubado. Ela sabia que o marido estava roubando do próprio pai dela ou era vítima também de toda essa manipulação. Essa dúvida me corroía por dentro como um veneno, me deixava sem conseguir dormir direito, sem conseguir comer. Senti uma fúria que nunca tinha sentido em 67 anos de vida. Uma raiva tão profunda, tão visceral, que senti minha pressão subir, meu coração acelerar, minhas mãos tremerem. Pensei nos 42 anos que trabalhei, construindo cada centavo desse patrimônio, nos sábados e domingos que abri mão para juntar esse dinheiro. Pensei nas madrugadas que passei dirigindo caminhão, nas vezes que comi marmita fria na estrada para economizar, nos anos que não tirei férias para não parar de ganhar dinheiro. E aquele verme, aquele parasita, estava destruindo tudo em questão de meses, roubando o suor de uma vida inteira de trabalho. Ele falsificou minha assinatura em 23 documentos diferentes. Usou minha procuração para abrir contas em outros bancos, Bradesco, Itaú, Santander, sempre com minha renda como garantia. Fez empréstimos consignados, usando minha aposentadoria, comprometendo quase 40% da minha renda mensal. Até cadastrou meu CPF em sites de cartão de crédito online, desses que chegam pelos correios sem você pedir. Foram mais de 15 cartões diferentes que ele solicitou em meu nome, todos com limites altos baseados na minha renda comprovada, todos sendo usados em compras que eu jamais fiz. O moleque tinha transformado o meu nome, meu CPF, minha reputação comercial construída em décadas, num poço de dívidas e compromissos fraudulentos. Minha pontuação no SPC e Serasa havia despencado por causa de atrasos em financiamentos que eu nem sabia que existiam. Descobri que outros familiares estavam envolvidos sem saber de toda a verdade. Ricardo tinha convencido meu irmão Osvaldo a me emprestar 25 mil reais, dizendo que era para um negócio urgente que eu estava fazendo em sociedade com ele. Seu Osvaldo, o Antônio está com vergonha de pedir emprestado para você, mas precisa muito desse dinheiro para uma oportunidade única. Convenceu minha cunhada Maria a assinar como avalista num financiamento de 45 mil reais, dizendo que eu tinha pedido, mas estava viajando a trabalho e não podia assinar pessoalmente. Dona Maria, é só uma formalidade. O Antônio vai chegar e resolver tudo, mas se perdermos essa oportunidade hoje, vamos perder muito dinheiro. Até amigos nossos estavam sendo usados. O Ricardo convenceu meu compadre Joaquim a investir 15 mil reais numa sociedade comigo, numa empresa de logística que nunca existiu. Meus próprios amigos achando que eu estava mudando de personalidade, ficando ganancioso, aproveitador. Descobri que ele estava até usando minha empresa para lavar dinheiro. Criava notas fiscais falsas de serviços que minha transportadora nunca prestou. Fazia movimentação de dinheiro sujo através da conta da empresa. Usava meu CNPJ em esquemas que eu nem imaginava que existiam. Deixa o like se você ficou revoltado, igual eu fiquei, quando descobri toda essa extensão da traição. É impossível descrever com palavras a sensação de um homem trabalhador, honesto. Descobrir que foi roubado, enganado, usado pelo próprio genro que recebeu como filho dentro de casa. Ali mesmo, naquele escritório, olhando para aquele montão de papéis que provavam cada crime, cada mentira, cada traição, decidi que ia acabar com aquele bandido de uma vez por todas. O velho bonachão, que sempre dava uma segunda chance para todo mundo, que sempre acreditava na bondade das pessoas, havia morrido naquele momento. Nasceu um homem decidido a proteger sua família, recuperar sua dignidade e mostrar para aquele moleque que subestimou a capacidade de reação de um homem de 67 anos, que construiu tudo na raça. Mas antes de agir impulsivamente,
Precisava reunir todas as provas possíveis. Porque uma coisa meu pai me ensinou quando eu era menino, uma lição que jamais esqueci. Antônio, quando você vai enfrentar um inimigo, quando você vai partir para o ataque, certifique-se de que ele não tenha como escapar, não tenha como se defender, não tenha como virar o jogo contra você. Era exatamente isso que eu ia fazer com aquele desgraçado que ousou roubar de mim, mentir para mim, enganar minha família, e ainda tinha a audácia de continuar vindo na minha mesa todo domingo como se nada tivesse acontecido. Fingi que não sabia de nada durante quase 2 meses completos. Foi a coisa mais difícil que já fiz na minha vida. Olhar para a cara daquele verme todo domingo no almoço de família e sorrir, cumprimentar, perguntar como estavam os negócios, elogiar a roupa nova dele que foi comprada com meu dinheiro roubado. Comecei a montar minha estratégia como um general preparando uma guerra, porque sabia que só teria uma chance de acertar. Se eu errasse, se ele desconfiasse do que eu sabia, ele podia fugir, destruir provas, criar versões mentirosas para se defender. Não podia dar margem para erro. Durante esses 2 meses, acordava todo dia às 5 horas da manhã para estudar como ia destruir aquele bandido. Lia sobre crimes financeiros na internet, procurava casos similares, estudava qual a melhor forma de reunir provas que fossem irrefutáveis em juízo. Virei especialista em crimes contra o patrimônio em 60 dias. Instalei câmeras de segurança escondidas no meu escritório e em pontos estratégicos da minha casa. Comprei equipamentos modernos, daqueles pequenos que ninguém percebe, câmeras disfarçadas de objetos comuns. Uma dentro de um relógio de mesa, outra dentro de uma caneta. Uma terceira escondida num quadro da parede. Gravei cada movimento do Ricardo quando ele vinha aqui em casa, cada conversa, cada gesto suspeito. Gravei conversas telefônicas dele quando ele pensava que estava sozinho, usando um aplicativo que meu neto de 16 anos me ensinou a instalar no celular. O moleque não fazia ideia que estava sendo monitorado 24 horas por dia. Procurei meu advogado de confiança, Dr. Maurício Santos, que me acompanha há mais de 15 anos em todos os assuntos da empresa. Homem sério, competente, que nunca me deu conselho errado. Contei toda a situação para ele em detalhes e perguntei quais crimes exatamente Ricardo havia cometido. Antônio, pela documentação que você me mostrou, isso aqui configura estelionato qualificado, falsificação de documento público, furto qualificado, uso de documento falso e ainda lavagem de dinheiro se conseguirmos provar o esquema das notas fiscais. Estamos falando de crimes que somados podem dar de 8 a 12 anos de prisão em regime fechado. Era exatamente o que eu queria ouvir. Doutor, Maurício me explicou cada crime detalhadamente. Me orientou sobre como reunir provas que fossem aceitas pela justiça, me ensinou quais cuidados tomar para não comprometer a investigação. Antônio, você precisa ser muito cuidadoso. Qualquer erro pode beneficiar a defesa dele. Contratei um investigador particular, um ex-policial civil chamado Sargento Marcos, que me foi recomendado pelo Dr. Maurício. Homem de confiança, 25 anos de polícia civil, especializado em crimes financeiros e investigação de fraudes. Paguei 12 mil reais para ele investigar toda a vida do Ricardo durante 30 dias. Seu Antônio, quero saber onde esse rapaz vai, com quem ele fala, que contas ele tem, se tem outros esquemas rodando, se tem passagens na polícia, se tem outros nomes sujos na praça. Vou investigar ele como se fosse um criminoso profissional. O sargento Marcos levou o trabalho muito a sério. O relatório que recebi depois de 30 dias me deixou ainda mais indignado e confirmou todas as minhas suspeitas. Ricardo não tinha empresa nenhuma. Nunca teve. O endereço comercial que ele sempre deu era de um centro empresarial barato, onde ele alugava uma mesa compartilhada por 200 reais por mês só para receber correspondência. Os clientes dele nunca existiram. Os contratos que ele mostrava eram todos falsos, criados por ele mesmo no computador. As planilhas de resultados, os gráficos de crescimento, os prints de campanhas, tudo falsificado. Ele era especialista em criar uma realidade paralela convincente.
Mais grave ainda, ele fazia isso sistematicamente. Eu não era a primeira vítima dele. O investigador descobriu que Ricardo já havia aplicado golpes similares em pelo menos outras 3 famílias nos últimos 5 anos. Sempre o mesmo modus operandi: conquistar uma filha de família com dinheiro, ganhar a confiança dos pais, roubar tudo o que conseguia. Deixei ele se sentir cada vez mais seguro. Fingi estar ficando mais confuso com os papéis da empresa. Ricardo, você pode me ajudar com essa papelada? Estou ficando velho para entender essas coisas modernas. Minha cabeça não é mais a mesma. Ele ficava radiante quando eu pedia ajuda. Claro, seu Antônio, o senhor pode confiar em mim. Vou organizar tudo direitinho para o senhor. Aquele desgraçado achava que estava me enrolando cada vez mais, que eu estava ficando senil, dependente dele para resolver as coisas. Que idiota presunçoso. Criei situações específicas para flagrar ele roubando em flagrante. Deixei 5.000 arrares em dinheiro marcado no cofre para ver se ia sumir. Sumiu em 2 dias. Coloquei talões de cheque novos em locais específicos e fotografei a posição exata. Ele mexia e tentava recolocar no mesmo lugar, mas eu sabia que tinha mexido. Criei até uma conta bancária falsa, com senha que só eu sabia, e deixei os dados esquecidos em cima da mesa, para ver se ele tentaria acessar. Uma semana depois, a senha havia sido alterada e tinha movimentação não autorizada. Cada movimento dele estava sendo documentado e filmado em alta definição. Comecei a fazer perguntas aparentemente inocentes, mas estrategicamente calculadas, que deixavam ele nervoso e o forçavam a mentir ainda mais. Ricardo, você sabe por que tem esse desconto estranho na minha conta corrente? Não estou entendendo do que se trata. Via ele suar frio, gaguejar, inventar desculpas esfarrapadas. Você viu esse papel aqui que tem minha assinatura, mas eu não lembro de ter assinado? Será que estou perdendo a memória mesmo? Ele ficava visivelmente incomodado, tentava mudar de assunto rapidamente ou sugeria que eu procurasse um médico para verificar se não estava com problema de memória. Ricardo, semana passada veio uma cobrança de um cartão de crédito que eu não lembro de ter pedido. Você sabe alguma coisa sobre isso? Ele sempre tinha uma explicação pronta. Sempre tentava me convencer de que eu estava confundindo as coisas, que eu havia autorizado, mas esquecido. Tentei abrir os olhos da Amanda sem revelar tudo o que eu já sabia. Era a parte mais delicada da minha estratégia, porque precisava protegê-la do trauma, mas também prepará-la gradualmente para a verdade devastadora. Filha, você tem certeza absoluta que o Ricardo está sendo honesto sobre os negócios dele? Amanda, você não acha estranho vocês terem tanto dinheiro sendo que o escritório dele nunca tem movimento, nunca tem cliente entrando e saindo? Ela sempre saía em defesa dele, dizia que eu estava sendo injusto, que marketing digital era diferente dos negócios tradicionais. Pai, o senhor não entende como funciona o trabalho dele. É tudo online, por computador. Não precisa de cliente vindo no escritório. Ela realmente acreditava nas mentiras dele ou estava tentando se convencer porque era doloroso demais aceitar a verdade? Alguns familiares começaram a perceber que algo estava muito errado. Minha irmã Lourdes comentou comigo que achou estranho o Ricardo ter pedido dinheiro emprestado para o marido dela sem eu saber. Antônio, você não acha esquisito ele pedir empréstimo para o Joaquim sem conversar com você primeiro? Meu cunhado João falou que Ricardo tinha oferecido para investir o dinheiro dele numa empresa de logística que seria uma parceria comigo, mas eu nunca havia tocado no assunto com o João. Cunhado, quando você ia me falar sobre esse negócio de logística? O Ricardo disse que você queria minha participação. A rede de suspeitas estava se formando gradualmente. Vizinhos começaram a me procurar com informações estranhas. Dona Neuza, que mora na esquina, disse que via Ricardo saindo de casa da Amanda todo dia às 10 horas da manhã para ir ao centro da cidade, mas sempre voltava em 2 horas. Que tipo de trabalho é esse, seu Antônio? 2 horas por dia? Seu Benedito comentou que via Ricardo fotografando objetos na garagem da casa deles, como se estivesse vendendo coisas na internet. Seu Antônio,
Esses dias vi ele fotografando umas coisas que pareciam com aquele aparelho de som que o senhor tinha aqui em casa. Será que não é o mesmo? Era o mesmo aparelho de som que havia desaparecido da minha casa há 3 meses. Ricardo disse que eu devia ter emprestado para alguém e esquecido. Na verdade, ele havia roubado e estava vendendo online. Quantas outras coisas da minha casa ele já havia roubado e vendido. Se você quer ver ele se dando mal de verdade, compartilha esse vídeo, porque o que vem agora é a parte mais satisfatória de toda essa história de justiça sendo feita. Ele estava ficando visivelmente desesperado, conforme eu apertava o cerco com perguntas e questionamentos. Percebi que começou a suspeitar que eu sabia de alguma coisa, porque parou de vir aqui em casa tão frequentemente. E quando vinha, ficava inquieto, olhava para os lados, mexia no celular nervosamente. Começou a evitar ficar sozinho comigo, sempre arranjava uma desculpa para sair rapidamente. Seu Antônio, não posso ficar muito tempo hoje porque tenho uma reunião importante com um cliente de São Paulo por videoconferência. Sempre tinha um compromisso urgente quando eu tentava conversar mais reservadamente com ele. O investigador me trouxe a informação final e mais devastadora que eu precisava. Ricardo estava planejando dar um último golpe e desaparecer. Ele havia aberto conta em banco digital usando documentos falsos. Estava transferindo dinheiro para essa conta e havia pesquisado passagens aéreas para o exterior em sites de viagem. Era uma corrida contra o tempo. Se eu não agisse logo, ele ia fugir do país com o dinheiro roubado, e eu nunca mais veria nem ele nem meu dinheiro. Chegou a hora do acerto final de contas, da justiça ser feita, do confronto definitivo que mudaria nossas vidas para sempre. Era uma segunda-feira de manhã, 14 de setembro de 2020, quando liguei para o delegado Ronaldo, meu amigo desde os tempos de escola primária, hoje titular da primeira delegacia de polícia civil da cidade. Ron, preciso da sua ajuda urgente em um caso familiar muito grave. Pode vir aqui em casa amanhã de manhã para conversarmos com calma? Antônio, pelo seu tom de voz percebo que é algo sério. Estarei aí às 9h em ponto. Prepare toda a documentação porque, se for o que estou pensando, vamos precisar de muito material para formalizar a denúncia. O delegado Ronaldo conhecia meu caráter há mais de 50 anos. Sabia que eu jamais o incomodaria por bobagem. A armadilha estava pronta. Todas as provas reunidas, todas as câmeras funcionando, o delegado confirmado. Só faltava o peixe grande morder o anzol pela última vez. E ele mordeu, como o criminoso arrogante e burro que sempre foi. Foi numa terça-feira, 15 de setembro de 2020, que tudo aconteceu exatamente como planejei nos mínimos detalhes. Ricardo tinha o costume sagrado de vir aqui em casa às 8h30 para tomar café da manhã e discutir os negócios comigo. Eu havia preparado tudo como um roteiro de teatro, onde cada ator sabia exatamente sua hora de entrar em cena. Acordei às 5h30 da manhã. Tomei um banho demorado, me vesti com minha melhor roupa social, terno azul marinho, camisa branca, gravata vermelha. Queria estar impecável para o momento mais importante dos meus 67 anos de vida. Coloquei todas as provas organizadas em 2 pastas grandes. Testei todas as câmeras para garantir que estava tudo gravando perfeitamente. Liguei para confirmar com o delegado Ronaldo às 7h em ponto. Ron, está confirmado para as 9h. Venha fardado e traga algemas, porque hoje vamos prender um bandido. Ele riu do outro lado da linha, mas percebi que entendeu a seriedade da situação. Antônio, espero que você saiba o que está fazendo. Prisão não é brincadeira. Preparei o café da manhã como sempre fazia. Coloquei a mesa do jeito que Ricardo gostava. Pães franceses quentinhos, frios variados, queijos, presunto, mortadela, geleia de morango, suco de laranja natural, café forte. Queria que tudo parecesse absolutamente normal, uma manhã como qualquer outra. Às 8h25, ouvi o barulho conhecido do Honda Civic dele chegando. O mesmo carro que ele financiou ilegalmente, usando minha renda como garantia. Respirei fundo, olhei para o crucifixo na parede da cozinha e pedi para Deus me dar forças para fazer justiça sem perder a compostura. Ricardo chegou pontualmente,
De bom humor, como sempre, me cumprimentou com aquele sorriso falso que eu havia aprendido a odiar profundamente. Bom dia, sogro. Como está? Nossa, que café cheiroso! A dona Marlene sempre faz o melhor café da cidade. Mal sabia ele que seria o último café da vida dele como homem livre. Bom dia, meu filho. Senta aí que hoje tenho uma conversa importante contigo. Ele se sentou na cadeira de sempre. Começou a se servir tranquilamente, comentando sobre o trânsito, sobre o tempo, sobre futilidades. Eu o observava com a frieza de quem sabia exatamente o que ia acontecer nos próximos minutos. Quando ele se acomodou e começou a comer, iniciei a conversa de forma completamente normal, como sempre fazia. Ricardo, tenho uma proposta de negócio interessante para você. Apareceu um cliente grande que quer fazer toda a parte de marketing digital da transportadora. Que tal conversarmos sobre valores? Ele ficou visivelmente empolgado, como eu imaginava que ficaria. Disse que podíamos conversar, sim, que ele faria um preço especial para a família, que já tinha algumas ideias para modernizar a imagem da empresa. Seu Antônio, posso transformar a transportadora numa referência regional em pouco tempo. Foi exatamente às 9h que ouvi o portão da frente abrindo. Era pontual como um relógio suíço. Opa, chegou visita. Ricardo perguntou curioso quem era, mastigando um pedaço de pão com presunto. Eu respondi com a maior naturalidade do mundo. É o delegado Ronaldo, meu amigo de escola. Ele veio tomar um café conosco. A cara dele mudou completamente em questão de segundos. A cor sumiu do rosto, ficou pálido como papel, quase engasgou com o pão. Começou a gaguejar perguntas nervosas. Delegado? Por que um delegado? Aconteceu algum problema? Alguém fez alguma coisa? Senta aí direito, Ricardo. Chegou a hora da verdade. O delegado Ronaldo entrou na cozinha, fardado impecavelmente com um ar sério e profissional que eu conhecia desde os tempos de escola. Era um homem de 1,85 m, forte, imponente, que impunha respeito só com a presença. Cumprimentou Ricardo formalmente, sem sorrir, analisando cada reação dele. Bom dia, Ricardo. Eu sou o delegado Ronaldo Silva, da 1ª Delegacia de Polícia Civil. O Antônio me procurou para relatar crimes graves que estão sendo cometidos contra ele, e você é o principal suspeito. Ricardo tentou se levantar da cadeira, mas o delegado fez um gesto para ele continuar sentado. Fica sentado aí, que agora você vai ouvir tudo o que descobrimos sobre sua vida de criminoso. Coloquei as 2 pastas grandes em cima da mesa, bem na frente dele. Abri a primeira pasta metodicamente, como quem abre um processo judicial. Extratos bancários de 6 bancos diferentes, contratos falsificados com minha assinatura, fotos impressas das câmeras de segurança mostrando ele mexendo no meu computador, transcrições das gravações telefônicas, relatório completo do investigador particular. Ricardo, você roubou exatos 340.947 de mim ao longo de 8 meses. Falsificou minha assinatura em 23 documentos diferentes. Usou procurações de forma criminosa. Me aplicou múltiplos golpes, usando minha própria filha como isca. Minha voz saía firme, controlada, mas carregada de uma autoridade que ele nunca havia visto. A cara dele, quando viu toda aquela documentação organizada, foi algo que jamais vou esquecer pelo resto da vida. Os olhos arregalaram, a boca ficou aberta, as mãos começaram a tremer visivelmente. Tentou negar até o último segundo. Disse que era tudo mal entendido, que podia explicar tudo, que eu estava completamente enganado. Seu Antônio, isso é um grande equívoco. Eu nunca, jamais faria isso com o senhor. O senhor é como um pai para mim. Deve ter alguém usando meu nome, deve ser fraude de terceiros. Ele ainda tentava manipular a situação, apelar para o lado emocional, fingir indignação. Mostrei cada documento falsificado individualmente, explicando crime por crime, valor por valor. Aqui está a sua digital na procuração falsa. Aqui está a gravação da sua voz confessando o roubo para seu amigo pelo telefone. Aqui está a foto você mexendo no meu computador. Aqui estão as transferências bancárias que você fez para suas contas pessoais.
Aqui estão os empréstimos que você fez usando minha aposentadoria. Aqui está o contrato do carro que você financiou com documentos falsos. Cada prova era um soco no estômago dele. Toquei as gravações para todos ouvirem onde ele ria de mim pelo telefone com os amigos. Me chamava de velho trouxa, de aposentado burro. Dizia que era muito fácil me enganar porque eu era bondoso demais e ingênuo. O velho é muito fácil de enrolar. É só falar que é para a Amanda que ele abre a carteira. Ele acredita em tudo que eu falo. Acha que tenho empresa, que trabalho? Na verdade, fico em casa o dia inteiro jogando no computador e gastando o dinheiro dele. A voz dele nas gravações era de puro desprezo, zombaria cruel de quem achava que tinha encontrado a vítima perfeita. O delegado Ronaldo analisou todo o material por 20 minutos, folheando cada documento, examinando cada prova, fazendo anotações no bloco dele. Finalmente foi categórico. Ricardo, você está preso em flagrante por estelionato qualificado, falsificação de documento público, furto qualificado, uso de documento falso e lavagem de dinheiro. Tudo o que você disser pode ser usado contra você no tribunal. Você tem direito a um advogado, e se não puder pagar o Estado fornecerá um defensor público. Algemou ele ali mesmo, na minha mesa de café da manhã, enquanto ele chorava e implorava por perdão. Liguei para a Amanda naquele exato momento. Ela estava trabalhando, mas disse que viria imediatamente porque percebia pelo meu tom de voz que era algo muito sério. Chegou aqui em casa em 15 minutos, desesperada, sem entender nada, vendo o marido algemado sendo segurado por um delegado. Pai, o que está acontecendo? Por que o Ricardo está algemado? Que loucura é essa? Ela gritava, chorava, achava que era algum engano absurdo, alguma injustiça. Mostrei todas as provas para ela também, documento por documento, gravação por gravação. Ver minha filha descobrindo a verdade sobre o marido foi uma das coisas mais dolorosas que já presenciei na vida. Ela passou por todas as fases: negação, raiva, barganha, depressão. Pai, deve ter algum erro. Ricardo nunca faria isso. Ele me ama. Nós temos planos juntos. Quando mostrei as gravações onde Ricardo ria dela também, chamava ela de Patricinha idiota. Dizia que só estava com ela para ter acesso ao meu dinheiro, que ela era burra igual o pai. Amanda desabou completamente. Chorou como nunca vi ela chorar, nem quando era criança. Ele dizia que me amava. Dizia que queria ter filhos comigo. Dizia que ia cuidar de mim para sempre. Ela repetia essas frases entre soluços, como quem não consegue processar a dimensão da traição. Ver minha filha sofrendo assim me partiu o coração, mas era necessário para ela se libertar. Minha filha ficou em choque profundo quando viu toda a extensão da documentação fraudulenta. Ela descobriu que até o nome dela estava sendo usado em alguns esquemas. Ricardo havia aberto conta corrente em banco digital usando dados dela. Havia solicitado cartão de crédito em nome dela. Tinha até empréstimo pessoal que comprometia o CPF dela. Amanda, você sabia de alguma coisa disso? Você assinou algum papel que ele pediu? O delegado precisava investigar se ela era cúmplice ou vítima também. Ela jurou que nunca soube de nada, que sempre acreditou nas histórias sobre a empresa de marketing, que nunca assinou nada relacionado a empréstimos. Consegui reaver grande parte dos 340.147 reais através de bloqueio judicial imediato das contas dele e apreensão de todos os bens comprados com o meu dinheiro roubado. O Honda Civic zerado foi apreendido na mesma tarde. As roupas de marca, os eletrônicos até um relógio Rolex que ele havia comprado por 15 mil reais. Tudo foi catalogado, avaliado e vendido em leilão para ressarcir meus prejuízos. Recuperei aproximadamente 78% do valor roubado, que, considerando as circunstâncias, foi um excelente resultado. O delegado disse que raramente se recupera tanto dinheiro em casos de estelionato. Ricardo foi preso em flagrante e levado para a cadeia pública da cidade. Ele chorou, implorou, pediu perdão, prometeu devolver tudo, ofereceu fazer acordo. Seu Antônio, me dá uma chance, eu devolvo tudo, vou trabalhar honestamente, nunca mais faço isso.
Pelo amor de Deus, pensa na Amanda, pensa no que isso vai fazer com ela. Eu erro, mas amo ela de verdade. Ainda tinha coragem de falar em amor depois de tudo que havia feito. O delegado foi obrigado a mandá-lo calar a boca porque estava perturbando a ordem. Ele foi indiciado por estelionato qualificado, falsificação de documento público, furto qualificado, uso de documento falso e lavagem de dinheiro. O Ministério Público ofereceu denúncia criminal e o juiz aceitou integralmente. O processo criminal tramitou rapidamente devido à quantidade e qualidade das provas. O advogado dele tentou todos os recursos possíveis. Alegou insanidade mental temporária, tentou desqualificar as provas, questionou a legalidade das gravações, pediu liberdade provisória. Tudo foi negado. O Dr. Maurício trabalhou impecavelmente para não deixar nenhuma brecha na acusação. 6 meses depois, Ricardo foi condenado a 8 anos e 4 meses de prisão em regime inicialmente fechado, sem direito a surces ou benefícios. O juiz considerou a gravidade dos crimes, o prejuízo causado, a premeditação e o fato de ser reincidente. O investigador havia descoberto passagens anteriores na polícia por crimes similares. O réu demonstrou ser pessoa de alta periculosidade social, que se aproveita de relações familiares para praticar crimes graves contra o patrimônio. A pena deve ser exemplar para coibir condutas similares. Foram as palavras do juiz na sentença. Justiça foi feita. Minha filha pediu o divórcio na semana seguinte à prisão dele. Ela finalmente entendeu que estava casada com um criminoso profissional, que tudo o que viveram juntos foi baseado em mentiras elaboradas e dinheiro roubado do próprio pai dela. Pai, me perdoa por não ter acreditado no Senhor antes. Me perdoa por ter defendido ele tantas vezes. Eu deveria ter percebido que algo estava errado. Amanda chorou muito, mas demonstrou a força de caráter que eu e a Marlene ensinamos para ela. Decidiu recomeçar a vida com dignidade. O divórcio foi rápido porque não havia patrimônio a dividir. Tudo o que eles tinham era fruto de crime. A casa que eu comprei para eles foi vendida e o dinheiro voltou para minha conta. Amanda renunciou a qualquer direito sobre os bens para se livrar completamente de qualquer ligação com aquele criminoso. Consegui anular todos os empréstimos e financiamentos fraudulentos através de ação judicial. Meu nome foi limpo no SPC e Serasa, minha reputação comercial foi restaurada e ainda consegui indenização por danos morais no valor de R$50 mil pagos pelo banco que aceitou documentos falsificados. Nossa família se uniu novamente depois dessa provação terrível. Minha filha voltou para casa comigo e com a Marlene temporariamente, até se recompor emocionalmente e decidir como reconstruir sua vida. Ela está fazendo terapia psicológica para superar o trauma da traição. Amanda voltou a ser a menina alegre que sempre foi. Está estudando para concurso público, quer ser independente financeiramente, quer reconstruir a vida sobre bases sólidas. Pai, aprendi que caráter vale mais que dinheiro, que família vale mais que qualquer outra coisa. Aprendi lições valiosas com toda essa experiência dolorosa, que confiança é algo que se constrói ao longo dos anos, mas que também deve ser verificada constantemente. Que pessoas mal intencionadas são especialistas em descobrir nossos pontos fracos e usar contra nós. Nunca mais vou assinar procuração em branco para ninguém. Nunca mais vou emprestar grandes quantias sem garantias reais e jurídicas. E, principalmente, nunca mais vou subestimar minha capacidade de me defender quando for atacado. Se você é pai de família, avô, e quer proteger sua família de aproveitadores como meu ex-genro criminoso, inscreva-se no canal, porque vou continuar compartilhando experiências e ensinamentos que podem ajudar outros homens a não passarem pelo que passei. Deixa o like se essa história te ensinou alguma coisa importante sobre confiança, família e justiça. Comenta aí suas experiências com genros, com pessoas que tentaram se aproveitar da sua bondade, porque sei que não sou o único que já passou por situações parecidas. Hoje, quase 2 anos depois de tudo isso, durmo tranquilo todas as noites, sabendo que protegi minha família. Recuperei meu patrimônio e minha dignidade.
Aquele verme continua cumprindo pena na cadeia, pagando pelos crimes que cometeu contra mim e contra outras famílias. E eu continuo aqui aos 67 anos, mais esperto, mais forte, mais cauteloso, mas sem perder a capacidade de amar e confiar nas pessoas certas. Porque homem de verdade não se deixa abalar definitivamente por bandidos. A gente cai, a gente levanta, a gente se vinga e a gente continua vivendo com a cabeça erguida. Como meu pai sempre dizia, Antônio, na vida você vai encontrar gente boa e gente ruim. O segredo é saber distinguir uma da outra antes que seja tarde demais. E quando descobrir um canalha, não tenha pena. Destrói ele antes que ele destrua você. Foi exatamente isso que fiz, e faria tudo de novo se fosse necessário para proteger minha família e meu legado de uma vida inteira de trabalho honesto.